Jesus e Humildade, do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste a fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas, e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Na bela página de hoje, aprendemos com Emmanuel o verdadeiro sentido da palavra humildade, exemplificada pelo Cristo, o maior símbolo de todas as virtudes conhecidas. Emmanuel demonstra nessa página que Jesus, na sua grandeza moral, poderia ter evitado muitas dores, muitas aflições, que certamente faria muitos homens caírem. Mas, pelo contrário, Jesus escolheu descer à terra para dar o exemplo ele próprio, passando por diversas situações em que demonstrou a sua grande humildade. Emmanuel ensina que Jesus poderia permanecer na glória celeste e enviar representantes, mensageiros angélicos, mas ele mesmo preferiu descer e experimentar as dificuldades da carne. Jesus também tinha poder para anular a sentença de Herodes, para evitar a perseguição aos recém-nascidos. Pelo contrário, ele se afastou até que a exigência fosse vencida. O mesmo em relação aos doutores da lei, que impediam a revelação das verdades eternas. Jesus aguardou pacientemente,
em remota província, até que fosse o momento oportuno de demonstrar a hipocrisia dos doutores da lei. Jesus tinha virtude suficiente para humilhar a filha de Magdala, que estava obsessa. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para convidá-la ao reajuste. Jesus faz isso conosco diariamente. Ele também poderia, na própria dignidade, mandar os discípulos servir a população, mas ele próprio seguia em cada canto de estrada, aliviando as dores e os sofrimentos dos outros. Jesus também poderia desfazer-se de Judas, mas o conservou até o fim da luta entre aqueles que mais amava. Também poderia confundir os juízes que libertaram Barrabás, que havia praticado crimes confessos. No entanto, Jesus, na sua humildade, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os seus carrascos. Jesus também poderia condenar Paulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos implacável, de forma perversa muitas vezes, que tentou aniquilar a plantação do evangelho que nascia. Mas, ao contrário, Jesus, na sua humildade, procurou Paulo em pessoa às portas de Damasco e realizou a maior conversão registrada no evangelho. Assim, Emmanuel conclui: com Jesus nós percebemos que a humildade nem sempre é aquela da pobreza ou da enfermidade, que muitas vezes é apenas uma expiação para o espírito endividado, mas sim que humildade é talento celeste, onde o indivíduo, a alma, esquece de si próprio, esquece da própria luz para levantar quem se arrasta nas trevas. É a alma que procura sacrificar a si mesma na vivência do planeta para que outros possam aprender. Jesus foi o maior exemplo disso. A renúncia e o sacrifício que a terra conheceu, sem constrangimento ou barulho, para guiar toda a humanidade para as bênçãos do céu. Que assim seja.